Eu gostaria de dar início oficialmente, que nós já estávamos aqui conversando já há algum tempo, né? Antes de iniciarmos de maneira oficial o nosso mais um evento do nosso ciclo de palestras sobre saúde mental dos alunos de graduação em engenharia. E no dia de hoje nós temos, assim, para mim, pessoalmente, um prazer enorme de receber o professor Almir Menezes. Professor Almir é professor doutor da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Almir, eu vou fazer uma apresentação breve, professor Almir, depois o senhor me corrige se eu estiver falando alguma inverdade a respeito do seu currículo, mas ele é faixa preta de Karatê, quarto Dan, é professor titular da cadeira de Karatê da Escola de Educação Física da UFRJ e também da cadeira de Fundamentos da Meditação e Karatê, não é isso, professor Almir? Isso. Professor Almir, eu vou fazer aqui uma confissão, foi o meu primeiro professor de Karatê quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Tá? E, bom, deixa eu aqui, antes de passar a palavra para o professor Almir, dar uma boa noite a todas e todas que estão participando desse evento, eu agradeço a todos. Tem aqui a presença da comissão organizadora do evento, que é a professora Denise Alvarez, professora que daqui a pouco vai se apresentar, a nossa querida bolsista Maria Isabela, vou pedir para fazer uma apresentação rápida, e temos também a presença do professor Geraldo, do departamento do curso de Engenharia de Petróleo, né, professor Geraldo? Do curso de Engenharia de Petróleo. Legal. Poxa, que bom. Obrigado pela sua presença, professor Geraldo. E os demais alunos e alunas que estão aqui presentes conosco. Eu vou passar rapidamente, professor, minha palavra à professora Denise, fazer uma apresentação inicial, e depois para a nossa querida Maria Isabela, e em seguida passamos a palavra para o senhor. Tudo bem. Denise. Vou falar rapidamente. Olha, é um prazer participar mais uma vez desse grupo de palestras, né? Desses seminários que a gente está organizando. A nossa ideia é que, a partir dessas palestras, a gente consiga depois montar grupos de discussões com os alunos para poder entender um pouco quais são os problemas que estão acontecendo, se eles estão sentindo algum desconforto na área de saúde, quais são as alternativas que a gente pode encontrar para esses desconfortos. Então, essas palestras têm sido muito importantes para a gente dar esse pontapé inicial na sensibilização desse tema, que é um tema tão difícil, né, de ser falado por todos nós, não só pelos alunos, mas por todos nós, né, os nossos desconfortos psíquicos e até talvez espirituais ou tantos outros, né, relativos à saúde, que tem sido provocado pela sociedade em geral e pelas nossas atuações profissionais e, no caso dos estudantes, pela faculdade, né? Então, eu, Júlio e Maria Isabela e o Pedro, que não está aqui, temos tentado construir isso, né? Estamos construindo isso, e eu venho de uma área de estudos do trabalho, né? Então, entendendo também a faculdade como um trabalho desses alunos, a gente tenta compreender o que está sendo desconfortável, o que não está agradando, o que não está bom, né? Para tentar modificar isso. Então, passo a palavra, agradeço muitíssimo ao Almir, hoje aqui, a presença. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com a sua experiência, estou bastante curiosa. Vamos trocar. Tá bom? Passo a palavra para a Maria Isabela. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do professor Almir por estar aqui nesse terceira palestra, né, deste ciclo de eventos que estamos organizando. Eu, como o Júlio já disse, sou a bolsista do projeto, sou estudante de desenho industrial e estamos aí nessa pesquisa, buscando entender melhor esses problemas e trazendo a cada quinta-feira que tem essa palestra novos convidados para tratar de temas diferentes. Então, eu estou bem interessada na palestra de hoje, no meu interesse pessoal, e eu acredito que os demais que estão aqui também.
É isso, gostaria de reforçar o agradecimento novamente. Ok, Passo a obrigado. palavra para o professor Mir. Antes, professor Mir, eu acabei não me apresentando, né? A gente tem o hábito de achar que todos nos conhecem, mas como esse vídeo ele vai ficar disponível para visitação e visualização na plataforma do YouTube, eu me chamo Júlio César Bispo Neves, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense e atualmente coordenador do curso de graduação em Engenharia de Produção. Então vamos lá, professor Mir, é com o senhor. Então, vamos lá. Vou dar um pouquinho para cá. Bom, a gente tenta definir meditação, né, no sentido didático, para que as pessoas que já meditam, né, ou que ainda vão tentar meditar, possam ter um entendimento, né? A partir dos anos 50, que começou a se fazer pesquisa exatamente com o campo mental, que até então era desconhecido. Todas as informações feitas com a meditação eram no empirismo, era exatamente pelo lado mais, como assim dizer, do próprio sincretismo de cada atividade em si. E eu me lembro, na época, que eu vi um filme chamado Kung Fu, né, com David Carradine, e aquilo, eu era garoto, me interessava muito. E o gafanhoto virava para o mestre e perguntava assim: mestre, mas o que é meditação? Aí ele mandava o garoto ir para a beira do rio, ficar ouvindo o barulho do rio, só o barulho do rio. Aí o garoto ficava uma semana, né, ouvindo o barulho do rio, depois voltava e perguntava, fazia a mesma pergunta. E o mestre falava: agora você vai para debaixo da árvore e observe uma folha caindo da árvore. Quer dizer, é uma introspecção muito complexa, né? Principalmente para uma criança entender isso, né? Mas a ideia que eles tinham, a partir do momento que a gente começou a estudar mais a fundo, né, esse lado oriental, é que à medida que você coloca uma mente para observar uma coisa só, você acaba limitando os outros pensamentos, né? E o objetivo da meditação é você chegar no nível que zere os pensamentos. Você vai na origem, né, do pensamento, da onde se cria o pensamento. E o julgamento faz com que a nossa mente crie bastante outros pensamentos. Então, a observação, né, o nosso lado analítico, ele tem que prevalecer. Por isso que é um estado psíquico que você simplesmente fica observando, sem entrar na dualidade do certo e errado, do bonito ou feio, né? O Oriente tem mais facilidade disso que o Ocidente. O Ocidente, ele procura avaliar tudo que ele está vendo, né? Tudo que ele está sentindo. Então, essa seria uma das definições. Aí nós teríamos, então, já uma preocupação que, na observação, de acordo com o referencial que você se encontra, tanto você pode ver um objeto quadrado, como pode ver o mesmo objeto de uma forma redonda. Vai depender do posicionamento que você esteja. Já é uma forma de você não julgar, porque no momento que você tem duas observações, você não tem aquele pré-julgamento, né? Você começa a observar mais com uma forma cuidadosa em tudo aquilo que você vai falar ou fazer. Então, a observação é o ponto primordial para que possa se entender, né, que a meditação, para chegar ao estado meditativo, tem que ser através de um estado de observação, onde que eu consiga diminuir ou quantificar a quantidade de pensamentos e vou diluindo até chegar a um pensamento só. Era como era feito anteriormente no Antigo Oriente, né? Aqui nós temos, na verdade, eu considero um dos maiores didáticos, né, na área da meditação, e ele falava muito, né, sobre esse sutra dele, né? Somos o que pensamos, tudo que somos surge com os nossos pensamentos, e com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Isso em 400 a.C. E com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo é o princípio exatamente da neuroplasticidade do nosso cérebro.
que o pensamento faz com que você mude, né, a forma do teu cérebro. Quer dizer, ele já 400 anos antes de Cristo, ele já tinha esse sutra, né, que a gente considera um sutra de Siddhartha. Né? Ele foi o que deixou o melhor legado dentro da minha visão de professor. Né? Foi a descoberta do caminho do meio, né? E ele era um indivíduo muito rico, filho de um rei, que vivia numa redoma de riqueza, de luxúria, né? E no primeiro momento que ele ouviu através da cítara, que era um instrumento indiano, né? Maravilhoso, até tem um som, tem uns acordes maravilhosos, inclusive para meditar, ele percebeu que existia um tipo de música que não era oriundo da região que ele era. E ele foi perguntar ao indivíduo que tocava, no caso, aquele instrumento, e ele disse que era de uma cidade fora da região que ele vivia, onde que o pai colocava para ele que não existia morte, que não existia doença, né? Então ele vivia sempre na plenitude de toda a riqueza. Bom, ele se indignou disso e foi para a rua, e quando ele foi para a rua ele viu a realidade, né? Ele foi cair dentro de um leprosário. Quando ele caiu dentro do leprosário, a cabeça dele virou e ele aí saiu do reino dele e foi descobrir exatamente qual era o estado de iluminação para ele poder entender por que ele tinha muito dinheiro e outras pessoas miseráveis, pobres, né? E aí foi que ele começou a meditar, né, com os monges que viviam numa região que só meditavam, muito magros, comiam fezes de pássaro, folhas, né? Eles não comiam outra coisa, né? Com aquelas unhas enormes, cabeludo, né? E Siddhartha conseguiu, através de uma visão que ele teve, uma observação que ele teve de um professor de cítara, onde que o professor colocou o seguinte, que à medida que você vai afiar o instrumento a cítara, se você aperta muita corda, você arrebenta a corda. Se você deixa ela frouxa, você basicamente não tira o som adequado que você quer. Então, o caminho é você ir procurando o meio termo. Então, aí ele teve a iluminação, né? E a partir daí ele ficou mais uns 8 anos meditando em cima do caminho do meio, aonde que ele considera o seguinte, que a vida é uma roda, né? Que a gente, em alguns momentos, estamos em cima, em outros estamos embaixo. E a melhor posição para que se possa se estar é no meio, né? Que você sai dos conflitos emocionais, e com isso você busca a sua harmonia. Na meditação, um dos objetivos primários e fundamentais é controlar a mente, né? Siddhartha, com a sua descoberta no caminho do meio, conseguiu parar a sua mente, porque ele saiu da dualidade. Ele conseguiu entender o seguinte: se você fica sempre colocando no certo e errado, no bonito e feio, automaticamente você está julgando, você está criando outros paradigmas, outros pensamentos. Então, quando ele saiu da dualidade, né, ele conseguiu ver que a mente não sabia o que fazer. Ela não tinha uma ação. E aí, como ele viu que a mente não sabia o que fazer, ele falou, opa, consegui controlar, tirar os pensamentos que estavam me deixando perturbado, ansioso, revoltado e outras coisas mais. Então, essa posição dele de ir para os dois, sair dos dois extremos, entendeu? E colocar um caminho do meio, foi um legado no sentido didático, para explicar às pessoas como é que era a prática da meditação, como ele descobriu. E foi através desse princípio que ele criou, né? Ele criou, não, os seus amigos, né? Os que viviam, como o Ananda, viviam próximo deles, criaram o budismo, né? Porque começou a pedir ao Siddhartha a escrever as intuições deles, os pensamentos dele, e com isso saiu o budismo. Ele falava muito o seguinte, que ele ia escrever o livro, mas que as pessoas, de acordo com o seu interior, iam entrar em conflito, cada uma dizia que era isso, era aquilo. Aí Ananda falou para ele, não interessa, mestre, o senhor tem que escrever alguma coisa para ficar um legado para a posteridade. Ainda bem que Ananda foi sábio em pedir para que ele pudesse escrever.
Esse é basicamente o princípio do budismo, né? E aí nós temos um outro monge, já no 520 depois de Cristo, né? Bodhidharma, 28º patriarca do budismo, né? E eu tenho uma relação muito forte com ele porque ele traz a meditação para a luta. Foi da onde que nasceu exatamente a meditação voltada para que o indivíduo pudesse exatamente entrar, porque existe uma diferença da meditação que é feita dentro dos mosteiros, né, com uma conotação litúrgica, e a meditação que era feita para treinar os soldados, né? A meditação que é feita para os espiões, que é o controle mental, né? O controle mental que é feito com os espiões de não sentir dor, quer dizer, não sentir dor, suportar mais a dor, né? É um trabalho mental que é uma forma de meditação, né? A meditação, ela é o instrumento. Então, esse Bodhidharma, ele já fazia uma luta chamada Vaknarmut, que era uma luta indiana, né? E com isso ele não ensinou essa luta nos mosteiros, ele usou a atividade da luta para dar uma atividade física no mosteiro, porque eles meditavam muito e não perderam toda a tonicidade muscular. Então, através desses treinamentos que eles faziam com a luta, basicamente foi que melhorou a postura deles, né? E ele só começou a ensinar a luta para aqueles que moralmente tinham capacidade de não usar a luta como um instrumento para machucar terceiros, né? É uma conotação completamente diferente dos dias de hoje, que a gente acompanha com lutas. Bom, a prática da meditação de Bodhidharma era o Mahayana, que ele, na verdade, ele pedia para os seus alunos se concentrarem no movimento da natureza, por exemplo, o movimento do tigre, né? E com isso, no momento que ele fique pensando como é que o movimento do tigre em andar, em caminhar, em saltar, levava com que os seus alunos pudessem ter uma concentração específica em um só assunto e com isso expandir, né? Porque quando você domina a mente, você consegue expandir a mente para onde você quer. Por isso que a meditação é um instrumento. Ela tanto pode expandir para aumentar a concentração, para diminuir a ansiedade, né? E outras coisas mais que a gente vai ver posterior. Vou passar um pouquinho mais tempo, porque eu tenho quanto tempo, meu mediador? Eu tenho 1 hora gravada, eu posso passar um pouquinho, porque eu sei que existe uma questão de horário, né? Até por causa das pessoas também tem outras coisas para fazer. Isso, a gente está com previsão de terminar o evento por volta das 19h30, mas a gente... Tá bom. Mas assim, com um tempinho para a gente poder uma rodada de perguntas, né? Respostas, enfim. Exatamente. Bom, quando ele sai da China, na verdade, quando ele está na China, né, aqui, Bodhidharma, ele sai da Índia, vai para a China, né, desenvolve, inclusive, o Shaolin, tanto que depois se criou o estilo Shaolin Sukenpo, que era um estilo de Kung Fu, né? Foi onde que ele, inclusive, aplicou o início do budismo, levou para esse mosteiro, né? Ele levou também o chá para a China, da Índia para a China, porque até então a China não tinha o chá. Voltando aqui para o outro slide, né? Ele, na verdade, ele considerou o aspecto da expansão da mente no sentido de que se o corpo dele já estava preparado para lutar, ele precisava ter uma mente sã, exatamente para que, quando fosse usar o seu corpo, não fosse para matar os outros, né? Eu estava falando isso ainda há pouco, conversando com um grupo, e nós tivemos agora uma ação de uma lutadora de MMA, né? Que ela pegou um ladrão, um jovem, né? Ela arrebentou o cara, o indivíduo. Ela é faixa preta de jiu-jitsu, né? Luta no MMA, e, na verdade, pelo fato de você adestrar um conhecimento de luta, que se diz, entre aspas, defesa pessoal, ela espancou, na verdade, o ladrão, levando o ladrão ao estado de coma, quer dizer, ela está presa, exatamente pelo uso exacerbado da técnica da luta. Então, a ideia exatamente do Bodhidharma era essa, era que o indivíduo, antes de aprender a lutar, que lutar é uma arma, né? É uma arma, ele tem que ter um controle mental para saber como usar essa arma. Então, essa era a preocupação dele, que foi fundamental, que talvez o Ocidente tenha esquecido disso, ou o próprio Oriente. Então, aí vamos para o Japão, né? Que no Japão ele recebe o nome de Zen, né? A meditação do Zen, que é também um estado de observação, mas já com uma influência do budismo,
que vem da China, e com o taoísmo, que é a harmonia, né, entre o ser racional e o ser irracional, né? Você tem que ter essa harmonia, esse equilíbrio é que vai fazer a síntese do Zen que foi utilizado no Japão. E aí temos as 4 escolas mais importantes do Zen no Japão, né? Que é a escola de Soto, a escola de Rinzai, a escola Sambu Kyodan e a escola Obaku. Eu sou oriundo dessa escola, de Rinzai, né? É onde que eu seguia nos meus treinamentos, onde que existe a interpretação dos koans, prática de artes marciais e o Mukuso, ligado exatamente às artes marciais. Quer dizer, na verdade, a influência que eu tive foi dessa escola. A escola de Obaku seria uma escola que dava ênfase mais aos koans e os sutras. Os koans são narrativas onde que o lado racional ele não consegue entender à primeira vista, né? O primeiro som você não consegue entender. E no momento que você para querer entender os koans, basicamente você limita a tua mente a outros pensamentos. Quer dizer, todos os treinamentos voltados exatamente para você chegar à origem do pensamento. E de que maneira eu posso controlar os pensamentos? Porque até então eu estou em fase de preparação. Eu estou treinando para meditar. O estado meditativo é outra coisa que eu posso conseguir em um treinamento, posso conseguir daqui a 6 meses, posso conseguir daqui a 2 anos e nunca conseguir. Isso vai depender da cultura, do estado emocional, da frequência mental. Isso não significa que mesmo a prática da meditação, não a meditação em si, vai te trazer benefícios, como concentração, foco e outras coisas mais. A Mindfulness, ela preconiza exatamente isso. Ela não entra nessa meditação específica que eu estou colocando aqui. Bom, a escola de Sutô era mais tranquila, que era sentar e observar, né? Com o objetivo de chegar à iluminação, de se tornar, de ter santidade, não de ser um santo, mas se tornar mais puro. E a escola de Sambon Kyodan foi em 1954, ela dava um grau, inclusive, da transmissão do Dharma. A transmissão do Dharma, para nós que somos da área da luta, é exatamente a faixa que o indivíduo recebe do seu professor, né? Quer dizer, quando ele chega à faixa preta, ele está pronto, está admitido à linhagem de professor, de mestre ou instrutor, né? Só que dentro dos mosteiros, ele exercia todas as funções litúrgicas que o monge tem, como fazer casamento, fazer missas, né, fúnebres, acompanhar tudo que esteja ligado à relação econômica e social das famílias indianas e das castas, né? É mais ou menos essa foi a influência do Zen que o Japão trouxe para o mundo e, no caso, para o Ocidente. E os koans, então, seria exatamente aquelas narrativas ou diálogos que você não tem imediatamente, é inacessível à razão. Como, por exemplo, batendo 2 mãos, uma na outra, temos um som, que é bater palma. Qual seria o som de uma única mão? Né? Aí, como seria isso? Né? Por exemplo, o som tem. Quem pensa que entendeu, se questiona. Quem pensa que não entendeu, questiona os outros. Quem entendeu não diz nada, e quem não entendeu também não diz nada. Quer dizer, são questões que, a grosso modo, você assim que ouviu, você não consegue entender. E na hora você tem que parar para fazer uma reflexão sobre o assunto, leva tempo. E esse tempo é o tempo que você precisa para conseguir adestrar a sua mente. Tanto que o último koan significa a própria mente desencaminha a mente, acautela-te contra a mente. Bom, isso seria uma forma, os koans, de você entrar vamos dizer, num treinamento meditativo. Isso não significa que o indivíduo esteja meditando. Os sutras seriam os ensinamentos, né, religiosos em que o indivíduo, nas tradições espirituais, como da Índia, particularmente no hinduísmo, no budismo, no jainismo, eles faziam isso, inclusive essa leitura do sutra, né, nos pergaminhos, no horário da comida, né? Quer dizer, você não podia pensar no que você ia comer. Você não podia ter nenhum tipo de relação, né, que você ficasse preso à matéria, né, o gosto, o paladar. Então, você tinha que estar sempre lendo, relendo, né, os sutras em voz alta, como se fosse uma oração, né, como se fosse um mantra mesmo.
O sutra que ficou marcante foi o Sutra do Lótus, né? Foi criado, evidente, pelo Buda, né? E aonde que a lótus representa a pureza do corpo e da mente. Aonde nasce de uma água lodosa, né? A planta é associada ao aspecto dos desejos carnais. E a flor imaculada desabrocha sobre a água em busca da luz e a promessa da pureza e elevação espiritual. Mas o detalhe físico dessa planta, interessante, né? É que até hoje a biologia, a ciência não conseguiu descobrir. Ela tem um sistema que repele os micro-organismos e as partículas de pó. Por isso que elas são imaculadas. Quem conhece a flor de lótus, olha para o branco dela, pode ter uma poeirada danada no lugar, daqui a pouco você vai ver a planta está lá branca como está. E é a única flor que tem um fruto dentro do seu próprio interior. Ela é flor e fruto. Quer dizer, isso também é uma outra como assim dizer, incógnita, né, para que possa se desenvolver. Só que o detalhe é que esse sutra foi feito há 400 anos antes de Cristo. Não existia esses nossos cursos, né, acadêmicos para desenvolver, estudar, pesquisa sobre o assunto, né? Então, a ideia do Sutra Maior de Buda era que, quando a mente é sua fiel serva, é mais fácil você ter o controle dela, e quando você não tem o controle, você, na verdade, ela vai ser o seu cruel tutor. Você vai ficar preso às condições materiais do seu dia a dia, como dinheiro, comida e outras coisas mais. Bom, voltando agora para a parte do estudo do cérebro, né? A gente tem aqui que a meditação tem uma importância capital em transitar na área do cérebro, né? Então, nós temos aqui o neocórtex, seria o cérebro humano, a representação mais desenvolvida, né? O cérebro do mamífero, onde está o nosso sistema límbico, né? E o cérebro do réptil, o tronco encefálico e racional. Os antropologistas dizem que a evolução do ser que mais foi considerado em todo o mundo é do cérebro do réptil para o cérebro do mamífero. Porque o réptil ele já nasce pronto, né? Se a gente for analisar a vida do réptil, ele já nasce pronto para comer e para matar. Já o cérebro do mamífero, né, quando ele chegou à evolução de ser mamífero, já existiu o sentimento de amamentar, né, de ter o nosso semelhante próximo da gente e não abandonar ele. Bom, na verdade, a meditação entra exatamente em você usar o neocórtex e transitar até o sistema límbico e para depois você ir no irracional, que é onde que é a área da sobrevivência. Os problemas maiores que nós temos, né, de rebeldia, de impulsos desenfreados da humanidade, de ganância, está ligado nessa área aqui. E através do instrumento da meditação eu consigo chegar até o cérebro reptiliano, ao tronco encefálico. Por isso que na universidade nós temos o curso de meditação de karatê, que tem gente que não consegue, não tem paciência de ficar parado para meditar, né, para fazer essas reflexões. Mas o karatê, através da disciplina, né, do movimento, das regras, né, que se impõem através da prática, leva com que o indivíduo possa controlar sua mente e se aproximar do cérebro reptiliano. É onde que está exatamente a agressividade, a violência, e com isso a gente tem um certo domínio. Tem um certo porque não é total, né? Ainda é muito, como dizer assim, não é profundo ainda o conhecimento. A gente está ainda achando, né? Não temos ainda uma certeza científica de poder mudar essas questões. Bom, voltando agora para analisar exatamente a questão da energia, né? A gente sabe o seguinte, que o pensamento é uma energia que realiza um trabalho, né? Isso já foi comprovado através da tomografia, da ressonância, né? E através do pensamento você muda, né, de um lado para outro com a microcirculação e oxigênio, que vai de uma área do cérebro para outra. Isso já é comprovado cientificamente. A partir do momento que se observou essa como se dizer, canalização, né, do pensamento, como, por exemplo, compaixão. Eu começo a fazer uma meditação lembrando um sentimento que eu tenho de compaixão. O lado do cérebro, onde que existe menos compaixão, vamos por aqui, né, você vai para a área do cérebro onde que está voltado esse sentimento. Isso foi comprovado através com eletrodos,
foi feito dentro de laboratórios, e começou a se observar vários paradigmas que se falava para os monges, que já meditavam há 20, 30 anos, e eles conseguiam fazer essas transferências. E com isso foi mensurado exatamente. Por isso que a gente considera que o pensamento é um tipo de energia. E esse pensamento ele vai modelando o nosso cérebro, né? Que é a neuroplastia. À medida que você repete esse pensamento, você muda o lado sólido do teu cérebro. Isso comprovado cientificamente. Bom, essa questão eu fiz uma analogia da medição da lei de Ohms, né, com a meditação, né? Que, na verdade, o Ohms eu considero a resistência mental. Essa resistência mental, à medida, quanto mais aperta, mais força, volts, né, vontade, você precisa ter para colocar a sua intenção. A corrente seria a intenção, né? A intenção de você chegar no objetivo, que é o foco que você quer. Se eu diminuo a resistência, fica mais fácil a intenção passar e eu conservo a energia que eu preciso para usar para outras coisas. Esse é o princípio que eu tentei fazer da meditação, a lei de Ohms. Bom, aí então está a ideia, né, que é você ter um cérebro completamente confuso, né, e você, através da meditação, você foca, como por exemplo, eu quero aumentar a capacidade de concentração. Então eu uso a meditação para que eu possa chegar a maior concentração por um determinado tipo de avaliação ou de situação que você queira. Vontade seria meditar constante, né? Você não pode perder isso. E quanto mais você gastar a sua vontade, você perde a vontade de meditar. E tem muita gente que desiste de meditar porque acha que na primeira, na segunda, na terceira vez vai conseguir. Né? Não funciona assim. Nós não temos uma regra de tomar um comprimido daqui a meia hora já está causando resultado. Até porque é uma questão estrutural, mental e cultural de cada indivíduo. Você precisa se desfazer de alguns tipos de paradigmas que estão na sua cabeça, que estão enraizados através dessa enrolado e confuso. Né? Enquanto você não conseguir desenrolar, você não consegue chegar, basicamente, ao objetivo que você quer. Por isso que a prática tem que ser constante. Bom, aí a gente fala um pouco de neurociência, né? Falando de Hans Berger, né? E lá em 1924, ele conseguiu mensurar, né, e identificar a atividade oscilatória no cérebro através do eletroencefalograma, em 1924. Foi aí que se começou a ter o primeiro indício, né, da interface do cérebro com o computador. Né? Quer dizer, a gente considera o hardware exatamente a estrutura física do cérebro e a mente o soft, né? O programa que você vai colocar no hardware. Por isso que você tem que baixar os programas certos, né, e atualizar-se com frequência. Existe, inclusive, alguns cursos nos Estados Unidos que falam de hacking, né, biohacking, que é exatamente os indivíduos que entram no cérebro dos outros para fazer uma modelagem cerebral. Esse hacking, para eles, nada mais é que a meditação. Como a mindfulness também é um tipo de meditação. Os nomes são exatamente uma questão mercantilista, né, para cada um criar um patrimônio e dizer que ele é o autor daquela área. Mas tudo, basicamente, é a meditação. Isso tem a ver muito com o hacking, no caso espiritual, né? Os obsessores. É uma coisa interessante, porque através da obsessão de uma energia próxima de você, ele pode alterar a sua mente e influenciar o software da sua mente, né? Que é um caso de obsessão, de possessão, né? E outras coisas que estejam ligadas a essa área. Bom, esse nosso amigo, ele desenvolveu e criou essa nomenclatura, né? O ciclos por segundo, beta de 14 a 15, em estado acordado, né, com 5 sentidos, percepção, tempo e espaço. Já no alfa, que seria o estado fractual, aquele que eu falei do indivíduo que vai para a festa rei tomar o êxtase, ele fica nesse estado, né? Ele ligeiramente com sono, meio acordado, e a frequência do cérebro dele está em 7 a 14. No teta de 4 a 7, onde que se tem a meditação propriamente dita.
na hora do sono profundo. Na verdade, por que a gente medita? E tem alguns autores que falam que 20 minutos de meditação corresponde a uma noite de sono. Porque nós precisamos de um sono profundo para dissipar exatamente a quantidade de pensamentos que nós adquirimos durante o dia. E no sono profundo você não tem pensamentos. Então, a relação está exatamente aí. Se eu consigo meditar durante 20 minutos, algum tempo, eu não preciso dormir, né? Isso, teoricamente, tem sido comprovado dentro de laboratório e comprovado na prática na Índia, né? Os indivíduos dormem no máximo 3 horas e meia, ou então não dormem, né? Eles ficam como se fosse uma meditação, a base, né, do seu sustento energético que ele precisa para as suas células. Esse seria, então, a importância do sono profundo e da meditação, que não é o que eu preconizo, né? Eu preconizo essa meditação que você, por exemplo, os indivíduos que precisam fazer um concurso, né? Em vez de tomar afetamina, em vez de tomar café, fumar, né? Para ficar estimulado, medita, porque isso vai recompensar exatamente a sua carga perdida através do seu esforço mental. E de um beta de 4 a 7 seria o sono profundo. Esse você está apagado, né? Vamos voltar aqui. Então, voltando ao eletroencefalograma, nós temos que o eletroencefalograma é o único digital que nós temos preciso. A gente não existe dois iguais, né? E, através da meditação, ela vai te induzir uma coerência entre pensar, falar e agir. Interessante isso, porque muitas vezes a gente pensa de uma maneira, fala de outra e age de outra, né? Essa incompatibilidade que a gente tem, né, faz com que as pessoas que estejam em volta da gente fiquem muito confusas. Porque por mais que a pessoa esteja falando de amor, a maneira como ela está falando é tão agressiva que você não consegue entender onde está o sentimento dela. É importante a gente meditar exatamente por esse slide aqui que nós temos, né? Já foi comprovado que à medida que o indivíduo não medita, as linhas deles são totalmente fora de harmonia, não têm um mesmo segmento. Evidente que esses eletrodos são colocados em várias partes, né? Frontal, medial, na nuca, né? Para que ele possa ter vários tipos de mensuração de estímulos nervosos em áreas diferentes do cérebro. E a partir do momento da meditação, você consegue ver já uma uniformidade em todas as áreas cerebrais do indivíduo. Então é importante entender. E nota-se o seguinte, que à medida que você começou a prática, né, foi feita pesquisa em relação a isso, o aluno ou o indivíduo que era meditante tinha mais coerência, até em aceitar o erro, né, e até aceitar que colou. A vergonha de dizer que colou, né, o medo que a gente tem de ser humilhado, não faz com a gente falar a verdade. E com a questão desse trabalho da meditação, houve coerência, inclusive, de denúncia de alunos de ter cometido determinados erros. Bom, aqui a gente faz o estudo do cérebro humano, né, dizendo o lado direito nós temos o cérebro feminino e o lado esquerdo masculino. E eles têm que viver, né, têm que conviver exatamente em harmonia. Por exemplo, o analítico tem que estar ligado ao lado intuitivo, porque o cérebro é como se fosse uma parabólica. Então, ele recebe intuitivamente uma frequência, né? E o analítico tem que tentar transformar aquela informação na matéria, que significa exatamente o indivíduo que é um artista, né? E ele desenvolve esse lado intuitivo e tem uma capacidade de analisar aquela intuição e cria exatamente uma escultura, uma pintura, né? E já foi comprovado que através de frequências, né, existe o plágio, né, musical ou plágio até de obras literárias ou obras artísticas, exatamente porque os dois indivíduos estavam na mesma frequência da intuição. E aí mostra o seguinte, que um lado depende do outro. O nosso problema, exatamente com a educação muito lúdica, leva com que esse cérebro, né, que é o lado feminino, né, da recreação, segue a maré, né, empático, criativo, né, brincalhão e lúdico, fique para o outro lado. Então, a dificuldade que nós, professores, temos em dar aula de um assunto extremamente
vamos supor assim, introspectivos, né? Que você precisa ter muita percepção, ou estar, então, preparado psicologicamente para fazer a aula, não nos permite, porque não tem a brincadeira. Então, a Escola de Educação Física, ela preconiza que toda atividade tem que ser através da brincadeira. Não dá para juntar a brincadeira com lutas. A gente não pode tentar arriscar que a luta, entendeu, pode ser ensinada através da ludicidade. Bom, o objetivo, então, seria estudar o cérebro para depois a gente poder organizar o cérebro, né? Então, eu vou fazer uma prova, uma avaliação, eu tenho que procurar usar mais a área exatamente que é da brincadeira, que é da descontração, porque eu vou trabalhar em cima de um limite, como uma prova, que eu tenho que fazer uma prova de 60 minutos, onde tem 30 questões, e no momento que minha mente ficar exatamente relaxada ou ociosa, né? O relaxamento não é um relaxamento proposital. Eu posso fazer um relaxamento mental, até, inclusive, com a meditação, porque é atemporal, né? Você, simplesmente para você retornar ao estado de consciência para resolver o problema. Senão você não vai conseguir resolver. Aí é mais fácil desistir. E aí estaria uma outra questão, uma outra importância. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: a ideia da palestra é motivar, né, aos indivíduos a meditar. Porque o curso é muito extenso, né? Você tem que pegar cada setor desse e detalhar, dar o exemplo, praticar, né? A ideia aqui é a motivação que você possa continuar. Porque as pessoas desistem, na primeira semana já desistem. Quando eu falo que você tem que fazer 3 vezes por dia, ele faz 3 vezes, professor. Aí eu falo, não, faz uma vez só. Mas uma vez, mas com o horário. Quer dizer, ele começa a colocar exatamente os obstáculos para não poder meditar e não treinar a meditação. Então, aqui mostra o seguinte, que você, em estado de repouso, na inércia, você tem uma atividade mental, né, pequena. Quando você medita, você aumenta o lastro, né? Você aumenta a microcirculação em áreas específicas. Por isso que é importante você, antes de meditar, antes de entrar com uma atividade física ou cognitiva, você senta, medita por uns 5 ou 4 minutos em relação daquilo que você vai fazer. Se for uma aula de física, se for uma atividade de luta, você para, foca naquilo, porque automaticamente você vai entrar no lado dos hemisférios que existe o conteúdo específico para a atividade que você vai fazer. Você não cai de paraquedas, né, como a gente está acostumado. Por exemplo, na aula de meditação, eu só posso dar a prática meditativa no final da aula. Porque nos primeiros 15 minutos é um entra e sai de aluno, entrei na sala errada, chegou atrasado por causa do ônibus. E esse barulho, para quem está iniciando, atrapalha muito. O silêncio é fundamental no início do aprendizado na prática da meditação. Bom, aqui a gente fala um pouco da neuroplasticidade, né, que eu falei já anteriormente, que à medida que você continuamente, né, você tem um pensamento, você muda a estrutura do teu cérebro, né? A neuroplasticidade, também conhecida como plasticidade neuronal, refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se, moldar-se a nível estrutural e funcional, ao longo do desenvolvimento neural, quando sujeito a novas experiências. Então, com certeza, nossa mente é como se fosse uma esponja. Ela está sempre pronta a receber informações, captar, e, de repente, se essas informações forem muito consistentes, você pode criar um problema na neuroplasticidade. O exemplo são os jogos de videogame, né? Que já foi comprovado, inclusive no Japão, que a quantidade de horas que o indivíduo, que uma criança fica jogando, pode exacerbar a arritmia cerebral, né? A epilepsia, para quem tem um problema a se desenvolver. Aqui nós temos um exemplo, através da cintilografia, de um cérebro normal, né, liso, simétrico, né, em vista 3D, e aqui de um viciado em maconha. Eu coloco isso lá na escola de educação física, eu só falta tomar vaia, né? Porque o pessoal gosta de fumar maconha, né? É evidente que nós temos várias coisas tóxicas, mas
A quantidade, a incidência com que você usa uma droga faz com que você crie esses buracos. Isso é falta exatamente das sinapses, né? E com isso, nessa parte, por exemplo, o cara que usa muita maconha há muitos anos, ele fala devagar, entendeu? A linguagem dele é diferenciada, né? Ele perde um pouco a noção de tempo. Isso são características das pessoas que são viciadas. E é uma característica da neuroplasticidade utilizada através de aspecto químico, mas que você pode reverter isso através exatamente de um tratamento específico ou então da própria meditação. O ideal é não deixar chegar nisso, né? Tanto que na época de 1970, né, que eu lembro disso, que já estava aqui na Terra, o festival hippie, né, foi introduzida a meditação transcendental porque eles usavam muito LSD, muito ácido, né? Exatamente pela questão da guerra do Vietnã, né? O povo ficou revoltado porque no momento que seus filhos morrem, voltam aleijados, né? Se perde, inclusive, o objetivo de entender que tipo de guerra é essa. E, com isso, eles implantaram a meditação transcendental, que está até hoje, se criou até uma universidade nos Estados Unidos, para tentar permitir que o indivíduo, em vez de usar as drogas pesadas, meditasse, né? E, com isso, a meditação também passa a ser uma viagem, dependendo de como você possa guiar ela. Aí entra a questão da filosofia que eu estava comentando anteriormente, né? Que a questão, a meditação, ela na verdade é como se fosse a energia, né? Ela não é nem positiva nem negativa. A intenção é que vai dar a positividade ou a negatividade. Eu posso usar a meditação exatamente para matar o cara, né? Mas como isso, professor? Essa meditação que os samurais faziam, né? De transparência, de ver o fundo do lago, né? Que é o Mukso, como eles chamavam, era uma forma de deixar a mente tranquila, né? Para que você pudesse observar os detalhes do seu oponente. E com isso chegar ao seu objetivo maior, que era matar exatamente seu oponente. Não existia um treinamento de luta de defesa pessoal. É preciso que o pessoal entenda. Luta é exatamente relacionado à guerra. Essa era a filosofia antiga. E a filosofia moderna, que o Oriente, dos anos 50, já mudou, né, através da invasão dos americanos, se criou uma outra visão, que é exatamente de sustentabilidade, de você lutar contra o seu ego. Quer dizer, a meditação sem um alvo, basicamente, ela não serve para nada. Simplesmente é você dar condição e espaço para o mundo espiritual invadir o seu cérebro. Eu vou falar isso também com vocês, né? Dependendo da frequência que você entra, automaticamente você mexe com o teu chakra e com isso você pode até ter uma incorporação indevida. Conceito de sustentabilidade, vocês devem estar craque nisso, né? Até porque devem usar muito, não é, Júlia? E seria o desenvolvimento sustentável definido como aquele que atenda à necessidade das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Bom, eu, em cima dessa definição, eu fiz a definição, né, que mais ou menos se possa adequar para a meditação que eu preconizo na universidade. Seria a aplicação filosófica do conceito de sustentabilidade, da não destruição, garantindo a perpetuação e a conservação das espécies, no sentido de atender às necessidades da minha mente, sem comprometê-la, e nem usá-la com atitudes que vão prejudicar o próximo. Isso é fundamental, a gente ter isso constante. Se transforme num sutra, né? Que você possa repetir toda hora, massificando, né? Porque no Karatê tem isso, a gente tem uns sutras, tem Ohai, Taimai, Ohai não sei o quê, respeite seu oponente, e que no final da aula, geralmente eles falam isso várias vezes, e que os alunos às vezes não entendem. Parece que é uma massificação, né? Você está fazendo uma alienação mental. Mas exatamente para você alienar o cérebro reptiliano. É onde que está a questão da raiva, né? Onde está a questão que todos têm, né? Esse sistema que pode, a qualquer momento, que não necessariamente pode ser através de uma agressão física, mas pode ser através de uma agressão de uma caneta, ou de uma omissão de socorro, e outras coisas mais.
Então, esse seria a meditação como uma filosofia, né? O detalhe é o seguinte, eu não posso comprometer minha mente. No momento que eu conseguir, né, resolver o problema da minha insônia, eu tenho insônia, então eu vou meditar e conseguir, através da meditação, né, acabar com a insônia. Toda vez que eu tiver insônia, eu tenho que forçar minha mente a dormir, sem eu precisar ter que usar a meditação. Senão eu vou ficar na dependência. Né? Eu estou com insônia, vou lá e medito para dormir. Essa é uma questão que a gente tem que entender. A meditação ela é um instrumento para você moldar a sua mente. No momento que você moldou, tu tem que deixar a sua mente livre para saber se ela está dentro dos conformes, dos objetivos que você preconizou. Essa é a meditação mais que se fala mais, né, Mindfulness, né? E está relacionada à atenção plena. Ela não fala de concentração e simplesmente o objetivo dela é você moldar o seu comportamento, né? Significa que a expansão da percepção daquilo que nos motiva a moldar o nosso comportamento. Ambos ajudam a mudar nossas atitudes para melhorar, para melhor e fazer escolhas melhores e mais sábias, com base na perspectiva que ganhamos com a sua utilização. Quer dizer, é mais relacionado ao custo-benefício. Então, se eu quero passar num concurso, eu vou fazer esse tipo de meditação. Né? Ela é objetiva, né? Ela não está preocupada exatamente com a história, com a liturgia, com a santidade, ela sai dessa área específica. Tanto que a meditação tem como objetivo, né, basicamente, criar uma consciência de aceitação. Então, se está ruim, eu vou melhorar, mas eu não vou ficar desesperado, né? Ter um controle pleno sobre os pensamentos automáticos, aqueles pensamentos de gíria, né? Aqueles pensamentos que você tem o vício de pensar já que todo indivíduo é ladrão, que todo político é ladrão, né? Que todo indivíduo que tem aquele tipo de características que já é conceitual, né? Que é cultural, exatamente ela muda essas questões, ela entra nessa discussão dentro da sua cabeça. Bom, a diferença das meditações tradicionais é que a linguagem é atualizada, né? Mais objetiva, sem o sincretismo, sem os enigmas dos koans e as práticas rigorosas dos sutras. A não utilização das filosofias herméticas do Oriente. Então, ela do momento, foi desenvolvida nos Estados Unidos e está sendo muito utilizada. Bom, aqui a gente fala um pouco por que a gente tem que tipificar a mente. Porque, na verdade, a mente ela não foi criada por a gente, né? Ela trouxe uma informação dos nossos pais, da nossa cultura, do lugar onde vivemos, e você, então, tem que fazer uma análise seguinte. Se eu ficar envolvido com a mente, basicamente, eu vou estar sempre criando uma justificativa pelos erros que eu fiz. Então, quando você tipifica ela como um hospedeiro, né, essa mente não é minha. Essa mente foi desenvolvida através do filme que eu vi, né, do conflito que eu assisti, e aí, com isso, eu começo a observar, né, de uma forma que eu não possa me envolver emocionalmente. A partir daí, eu estou desenvolvendo um conhecimento que você vai criar paradigmas para corrigir a sua mente, como se fosse um aspecto terapêutico. E a meditação tem vários aspectos. Uma delas é a terapêutica. Aí seriam os benefícios, né? Desligar a rede do modo default, tem sido relacionado a transtorno, né? Lapso de atenção, transtornos, como déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade. Viu, professora Denise? É importante que a gente veja isso aí, a ansiedade. O cérebro se desliga em parte para potencializar o foco. E nós que trabalhamos com a educação, e existe o objetivo da meditação, é prioridade à prevenção. Né? Quando você já teve o problema e vai usar a meditação, aí já seria mais o aspecto terapêutico, que tem que ser acompanhado pelo profissional. A meditação, com certeza, não vai ajudar. Ela vai ser, simplesmente, tem um aspecto auxiliar à terapia com que você vai fazer. Porque tem gente que fica falando, botando na internet, que faz isso, que não é assim, não. Tem certos problemas
mentais que você não consegue reverter. Os efeitos clínicos da meditação: redução da frequência cardiorrespiratória, redução da pressão arterial, relaxamento e redução da insônia, redução da percepção da dor. Parte da dor nossa é psicológica, a outra parte é fisiológica, senão a gente sentiria dor. Quem não sente dor morre, mas sem saber que está doente, né? A redução do crescimento de tumores, isso aqui está ligado ao sentimento. Foi feito alguns estudos ligados ao hospital de oncologia, que geralmente as pessoas que têm câncer ou têm facilidade de desenvolver esses tumores são pessoas extremamente emotivas, né? E não conseguem ter o controle emocional. Então, existe uma grande probabilidade deles terem câncer, que é, na verdade, uma desorganização celular no nosso corpo. Otimização da regulação e do sistema imunológico, com a meditação do timo, redução da tensão e da ansiedade, aumento da vascularização periférica, percepção do bem-estar e de paz e melhoria da gestão do estresse. Quer dizer, a gente tem que saber organizar o nosso estresse. Professor Almir, a gente pode... Falta muito? A gente pode caminhar para um momento de finalização, para abrir para perguntas e respostas? Não, pode ser agora, pode ser agora. Só ia para terminar isso aqui. Preparação mental, né? Basicamente seria você saber a diferença de percepção e sensação, atenção e concentração, e atitude e comportamento. Isso aqui é para que você possa entender quando é que eu estou meditando, né? Porque às vezes você tem a sensação que está meditando e não está. A percepção seria um estímulo qualificado, você qualifica. Bom, agora eu estou meditando. É mais ou menos por aí. E da sensação à possessão. Quer dizer, a partir do momento que a gente não toma cuidado com a nossa mente, a gente pode chegar a esse nível de desequilíbrio, né, mental. Ainda teria mais alguns slides, mas a gente vai às perguntas e fica para um outro momento, que assim eu espero. O assunto é muito extenso, né? E cada um slide desse aqui daria uma aula. A gente fica falando uma aula inteira. Então, desculpe aí se eu hesitei muito, tá? Mas eu estou pronto aí às perguntas. Nada. Obrigado, professor Miquinada. A gente sabe que esse curso é um curso de minimamente um semestre, né? Então, dá para se falar durante muito tempo. Eu queria abrir, então, o espaço para perguntas e respostas. Os alunos, primeiro um aviso, eu vou colocar aqui no chat um link para que vocês preencham um formulário de avaliação. O objetivo, na realidade, é que vocês possam preencher para depois a gente emitir um certificado de participação na palestra. Tá? E quero abrir também para que vocês façam perguntas para o professor Almir. Tá? Se alguém tiver, eu vou pedir que levante a mão, né? Clica aqui na mãozinha aqui embaixo, levante a mão, que aí, pela ordem que vocês levantarem a mão, eu vou passar a palavra para vocês fazerem a pergunta. Tudo bem? Enquanto os alunos não se organizam e não se entusiasmam em perguntar, eu quero passar a palavra para a Denise ou para a Maria Isabela, se elas têm alguma pergunta específica para o nosso convidado. E o professor Geraldo também, fica à vontade. Eu tenho muito a falar porque... Peraí, deixa eu tirar aqui, que está dando microfone. Mas não vou tomar muito tempo, não, porque eu acho que essa sua palestra abre espaço para muitas reflexões, né? Sobre a meditação, sobre a função disso no cérebro, né? Você abordou vários temas, falou dos anos 70, das drogas, do aumento da percepção, né? Que as pessoas usavam com as drogas, e falou também e também tem outros temas que interessariam, por exemplo, quando você fala de 20 minutos de meditação, poderiam equivaler a um sono profundo. Eu, como estudo trabalho já há algum tempo, vejo que o capitalismo tem utilizado isso de diferentes maneiras, só que sem dar a ferramenta da meditação, né? Então, por exemplo, falar, por exemplo, que você tirar uma soneca pode equivaler a você não ter 8 horas ou 7 horas de sono, tirar várias sonecas, e aí com isso você rentabiliza mais o trabalho, que o trabalho
ter mais horas de trabalho com isso. Mas não vou entrar nessa seara, não. Tem alguma coisa que eu achei interessante também de perguntar até para você, e quando você fala, você citou o karatê como um tipo de atividade que chegaria a algo parecido com a meditação, né? E que seria uma alternativa para essas pessoas que não conseguem parar, sentar, meditar e tal. Aí eu me lembrei da yoga, né? A yoga também seria uma outra forma de meditação, não é isso? Através dos asanas, dos exercícios, Estou correto? Perfeito. Perfeito. Existem 7 escolas de yoga. Uma delas é a Hatha Yoga, entendeu? Existem outras, como o Karma Yoga, existe o Tantra Yoga, que é através do sexo. Existem várias áreas que mexem exatamente com essa questão da harmonia do corpo humano. Inclusive, existe até alguns tipos de yoga que são mais vigorosos mesmo, né? Como é que chama? As pessoas, eu via, quando eu fazia yoga, eu via as pessoas saindo, suando, assim, totalmente cansadas e tal. E era quem preconiza chama-se meditação dinâmica, do Osho. O Osho que fala, todo mundo faz o movimento, grita, entendeu? Fica parado, é extremamente dinâmico, porque ele estressa a mente através da atividade física. Toda vez que sua mente está estressada, a tendência é exatamente você parar de dormir, como o caso do sexo, né? Quando você tem um sexo muito forte, né? Que você tem muito prazer, a tendência depois, quando para, é você relaxar e quase dormir. É essa frequência que ele vai buscar, entendeu? E aí, nesse momento, que ele começa a entender como controlar a mente. Porque o objetivo é exatamente você segurar a mente. Entendeu? Agora, de que maneira eu vou segurar a minha mente? Cada mente uma é diferente da outra. Perdão. É interessante. É o Savasana da yoga, né? Que depois você faz todas as atividades, aí você deita e faz essa, né? Savasana. Isso aí. Savasana. E aí você fica inativo, assim, né? Inativo. É mais fácil, inclusive, você ficar nesse momento, né? Porque se você tentar normalmente, a tua mente não te permite. Tanto é que o Savasana é sempre depois da atividade da yoga. Sempre depois. E é chamada vulgarmente a posição do morto, né? Por aí. Não, achei muito interessante, você trouxe coisas muitíssimo interessantes para a gente pensar, assim, das formas, né? Que eu lembro, por exemplo, quando eu fiz aula já de meditação num centro de yoga que eu frequentava, aí se falava isso, às vezes até o próprio contar a respiração, né? É um tipo de meditação. É um tipo. Tem vários tipos, né? O zazen, eu tentei o zazen, mas naquela coisa de ficar de olho aberto, eu não consigo. Deixa eu dar uma explicação. Existem os tipos que são práticas de relaxamento, que muitos consideram como se fosse meditação. Mas a meditação clássica, né, antiga, histórica, é aquela que você consegue parar de pensar. Porque a ideia é muito mais de você reformular a tua mente, criar uma neuroplastia. Por exemplo, vamos supor que eu sou um indivíduo extremamente medroso, tenho várias fobias, tá? Então eu aprendi a meditar. A partir daí, eu vou ter um paradigma que é da coragem e vou meditar sobre esse paradigma. E com isso, o que vai acontecer? É o princípio do próprio budismo, né? Porque eles dizem que o amor e o ódio estão na mesma linha, só que em extremos diferentes. Eu não tenho que acabar com o medo, eu tenho que aumentar a coragem. E aí você intensifica mentalmente a coragem com o paradigma que você criou. Mas só quem sabe meditar. Entendeu? Quando eu falo sabe meditar, porque existe uma diferença entre a prática para a meditação e a meditação em si. O treinamento de relaxamento, existe vários. Mas parar de pensar ao ponto de você... Opa, fui eu aqui, professor. Para melhorar aqui a nossa visualização. Você fazer um jejum de ficar 6 meses debaixo de uma árvore, não é para qualquer um, né? Você tem um controle total da tua fisiologia basal, né? Entendeu? Inclusive, eles ficam meses sem comer, sem urinar, sem beber água. Não é essa a questão. Eu simplesmente estou colocando que você pode, a partir de alguma coisa que você já tem, se adaptar para aquilo que você quer. Só o fato de você ter a prática desses exercícios para chegar à meditação já te traz benefício. Você fica mais focado.
entendeu? Você lembra das coisas. Por exemplo, uma das práticas que a gente tem que ter para meditar é a primeira coisa, não meditar depois do almoço ou na hora de dormir. Para quem é iniciante, vai dormir, né? E vai exatamente porque na hora que você está fazendo digestão, o que acontece? A circulação periférica vai para o estômago e tu começa a ficar sonolento. Tu vai acabar dormindo. Entendeu? Não meditar deitado. Né? Você só pode meditar deitado em casos excepcionais. Você não tem como ficar em pé. A não ser que você já saiba meditar. Porque o indivíduo que medita, ele medita no conflito. Você só sabe que se você é da paz, é numa guerra. Então, se o indivíduo me agride na rua, né, sai na rua para brigar comigo, naquele momento eu medito, mantenho o meu equilíbrio, porque o que vai fazer com que eu possa também agredir a ele vai ser a maneira como eu vou tratar com ele. Esse momento, entendeu? É independente, eu não preciso de 20 minutos. Basta segundos para que eu possa pegar o meu centro. Isso é exatamente um aspecto da meditação para quem já sabe meditar. Porque as pessoas só vão começar a meditar quando tem um problema, entendeu? E acha que é estalar do dedo. Não é assim, né? Então, não é dessa forma. Deixa eu aproveitar esse gancho. Hã? Deixa eu aproveitar esse gancho, né? A gente treina karatê, para aqueles que chegaram depois, o professor Almir, já viram aí no flyer, né? Ele é faixa preta, quarto dan de karatê. E a gente treina karatê a vida inteira, né, Sensei, para poder depois chegar e descobrir que a gente tem que continuar treinando karatê. Ou seja, a gente aprende, quando a gente chega à faixa preta, parece que dá um estalo, que aí a gente começa a aprender karatê. E aí a gente fala que karatê é todo dia, não é? Karatê é toda hora. Não é karatê, não é só no dojo, não é só lá na academia. E a gente fala que também a meditação é toda hora. A meditação toda hora, exatamente. O Júlio, mas tem que explicar direitinho essa questão do karatê, porque a gente tem imagem do karatê que é bater, tomar, se defender, né? Existe uma filosofia no karatê da não violência. E uma forma de você não ser violento é você executar o golpe com o máximo vigor e parar o golpe. Você não acertar o teu oponente. Que é o Sudome, né? O seu oponente, na hora da luta. Então, isso vai treinando aquele aspecto que você colocou a respeito do cérebro, de você treinar a luta. Porque aí você entra no teu cérebro reptiliano, através da doutrina de ter que parar o golpe, você começa a controlar o teu cérebro reptiliano. E aí, quando ele tem esse controle, eu tenho vários relatos de alunos, né, foram chamados para briga na rua, entendeu? Inclusive familiar, né, que antigamente eles saíam mesmo na pancadaria, né, eles conseguiram contornar, e o detalhe, porque uma coisa é você contornar e assumir a agressividade para você, chegar em casa e dar um soco na parede, ou chutar o cachorro, né? A outra coisa é você pegar essa agressividade e diluir, né? Exatamente naquele momento que está acontecendo o conflito. Quer dizer, essa é a prerrogativa de você não precisar lutar quando você aprende a lutar. Quer dizer, que seria quase um koan, né? Você tem que estabelecer isso. Agora, é evidente que isso vai depender do estágio, né, evolutivo de que cada pessoa vai fazer. Nós não temos uma preparação psicológica e emocional. A gente vai estimulado pela mídia, né? Pelo modismo, né? Exatamente porque o fulano foi campeão, né? É mais ou menos por aí. Tanto que no Japão as famílias só ensinavam karatê para outras famílias que eram conhecidas culturalmente, conhecidas os valores educacionais, né? Não era para qualquer um que era ensinado. A partir da Segunda Guerra Mundial, o japonês ficou proibido e, por isso, deliberou. Legal. Deixa eu... Maria Isabela, você quer fazer uma pergunta para o professor Almir? Eu nem tenho muito o que falar, né? Porque eu percebi que eu não conhecia meditação. Realmente, eu não tinha ainda parado para estudar, então dá para ver que é um conteúdo muito vasto, é bastante informação, mas uma questão que você estava falando das práticas para meditar, que é antes da meditação, para aprender a meditar. E essas práticas específicas, elas normalmente seguem um padrão, alguma coisa assim, Sim. Que vai ser uma técnica de respiração, ou tem diferença também entre outros tipos de práticas?
Alguma coisa assim para se fazer no dia a dia, por exemplo, até na faculdade, né? Questão levando para o âmbito da universidade, que a gente consiga, às vezes, fazer um momento ali, né, menor, um tempo mais rápido e ter algum resultado. Deixa eu dar uma explicação mais ou menos técnica. Como eu falei que era uma palestra de motivar, eu primeiro tenho que motivar você para tu ver a importância da meditação. Ponto. Agora vamos para a parte básica. Né? Primeiro, eu tenho que me preparar para fazer a prática meditativa. Naquele dia eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eu não posso estar comendo sanduíche falando no telefone. A universidade é isso. O cara está atrasado, ele entra comendo, não sabe nem que aula que ele está. A mente dele é multifacetada. Eu não tenho nada contra isso, não. Você pode ter uma mente multifacetada, mas você tem que ter um momento que você possa isolar o que você quer pensar. Porque aí vem a propaganda sublinear, entendeu? O neuromarketing está aí. Quanto mais a tua mente está turbulenta, eu enfio para você uma informação e tu considera aquilo como verdade e fica discutindo e leva aquilo para frente. Não é por aí. Torna-se um vírus na tua cabeça. Então a questão é o seguinte, você tem que tirar o lado de fofoqueiro, né? Você está aqui conversando comigo, alguém ouviu tua voz, Maria Isabela, aí você, o quê? Está falando com quem? Não pode existir. O telefone tocou, você não sabe se é para você, mas você corre para atender o telefone. Essas medidas vão fazendo que você comece a ter um outro comportamento. Para a noite, ou o horário que você vai meditar, você esteja mais com a frequência baixa. Entendeu? Porque senão, na hora que você para, nos 5 minutos, que você começa a fazer a respiração, que você começa a dar os comandos para a sua mente, que agora eu não quero pensar em nada. A tua mente fica assim, cheia de pensamentos, entendeu? Você não consegue. E aí dói aqui, coça ali, não sei o quê. Tudo isso atrapalha você. Eu não vou fazer isso não, dá muito trabalho. Por isso que se pede. Então faz 2 minutos só, fica parado. Entendeu? Olhando um ponto, para a meditação, ela, como na verdade a educação, ela é individual, né? A gente tem que entender isso, que cada cérebro tem uma capacidade de aprendizado, tem um entendimento, tem uma percepção diferenciada, né? Então ela é individualizada. Tem um detalhe que eu não coloquei ali, mas a meditação coletiva cria uma ressonância morta que você entra muito mais rápido no estado meditativo. Por isso que fazer meditação na sala de aula é importante, desde que todos os alunos estejam com a mesma sintonia de fazer a meditação. Tá claro? Então, existem sim procedimentos básicos, calmo, que você tem que escolher um lugar na sua casa, né, onde você vai botar a cadeira, a roupa, e aquilo tem que ser liturgicamente todo dia. Isso você vai criando exatamente uma relação com a cadeira e com o lugar, que seja calmo. Aí a tua mente vai ficar o quê? Você entra no automático, no dia que você passar por aí, opa, eu tenho que meditar. E tu entra, senta na sala e medita. Essa relação é fundamental, entendeu? E sempre tem que fazer sim. É 5 minutos, né? Você passa muito mais minutos fazendo outras besteiras, outras coisas que não têm valor nenhum, e quer dizer que 5 minutos vai ser importante na tua vida. E aí começar a ver o seguinte, uma forma de você avaliar isso. Você vê a capacidade que tem você para ler um livro, né? Quanto tempo você leva para ler um livro? Um conteúdo simplesmente não na internet, mas um conteúdo, um livro onde que você tem que ler letras, né? Mais ou menos uma leitura estática. Aí você vê que passou 15 minutos, você já não consegue mais se concentrar no livro. Aí tu muda a direção do teu pensamento. Com a meditação, você vai começar a perceber, entendeu? Que você aumenta a capacidade de concentração. Você vai ver aumentando para 20 minutos, meia hora. Entendeu? Eu, quando fiz turma MI, eu ficava 8 horas sentado lendo livro. 8 horas. Só levantava para beber água, às vezes nem bebia água. Quer dizer, te cria uma expansão, entendeu? De introspecção para aquilo que você quer. Isso, para quem estuda, é fenomenal, porque dá a diferença, né? Essa é a diferença de quem tem a internalização do conhecimento que não tem. E depois eu posso falar sobre a internalização, que é você meditar em várias áreas, você ver, falar e ouvir, para que o conhecimento possa ficar internalizado na tua mente, retido.
como o professor tem. O professor fala muito, faz, mas aquele professor, mas ele é excelente, é porque ele repete muitas vezes. E muitas vezes faz de maneira diferente. Ele escreve, ele olha, ele vê, e com isso a fixação dele é maior. Conseguiu responder? Conseguiu. Muito obrigada. Legal. A gente tem aqui a participação do Rodrigo Celso. Celso gostaria de fazer uma pergunta. Rodrigo Celso, se você puder, se você tiver disponibilidade de abrir a câmera, seria melhor para a gente. Se não, também não é obrigado, tá? A dúvida que eu tinha é como que é possível meditar sobre uma matéria? Como que seria o método correto? Uma matéria específica, né? Sim. Então, por exemplo... Pode ser cálculo. Cálculo. Né? Então, na verdade, por exemplo, você vai tentar fazer, como a gente chama em TCC, em monografia, em trabalhos acadêmicos, você criar palavras-chave. Essas palavras-chave que você, a sua mente, representa o cálculo. Tá? A partir daí, toda vez que você for meditar, você tem que usar essas palavras várias vezes, tá? Mas não continuamente. Você usa o nome de uma palavra integral. Integral, não é arroz integral, não, porque tem integral em cálculo, né? Integral. Né? Aí passa um pouquinho, integral. Até você ter uma associação com a matéria. Isso, primeiro, existe um namoro. Né? Você não tem um domínio da tua mente, a mente que te domina. Então, você primeiro tem que ir devagar conversando com ela de uma forma diplomática. Se for na marra, entendeu? Ela entra em conflito e você não sabe o que vai fazer. Então, é tudo de uma maneira suave. Por isso que eu falei que você, tipificando a tua mente como um hospedeiro, você tem que entender que enquanto você não dominar ela, você tem que ter cuidado. Entendeu? É como você pega um cachorro na rua, né? Que está faminto. Então, você leva uma comidazinha, faz um carinho, passa a mão nele, a nossa mente é a mesma coisa. Tudo que é novo para ela, ela tenta a rechaçar, entendeu? Ela não aceita, porque aquilo coloca em ameaça a condição que ela tem de dominar o teu cérebro. E se você quer exatamente usar a meditação, você quer usar a meditação para poder controlar ela. No momento que você controla os teus pensamentos, basicamente a mente está controlada. Por isso que meditação é exatamente controlar a tua mente. Não é relaxamento. Tá? Você quer controlar a tua mente porque você quer aumentar a tua quantidade de horas para estudar cálculo. Você quer aumentar a tua capacidade imaginária ou de abstração para entender exatamente determinadas passagens no cálculo. Você tem que definir o que você quer no cálculo e criar as palavras-chave. Está claro, Rodrigo? Sim, como eu quero tentar entender a derivação implícita, por exemplo, aí eu poderia usar um conceito de definição e tentar meditar sobre isso. Sim, perfeito. Desde que a tua mente saiba que é aquilo, tá? Você não pode, por exemplo, enganar a sua mente. Né? Você não pode criar um rótulo de uma coisa que você não tem certeza. Primeiro tu tem que pesquisar, aquilo, tem certeza que é isso? Fobia de elevador. Toda vez que eu vejo um elevador, eu fico tremendo. Então você definiu a fobia do elevador. Né? Não é a fobia de andar de escada ou entrar dentro do prédio. Você tem que definir isso. Né? E em cima disso você trabalhar ou para um lado ou para o outro. Entendeu? Ou você se afasta, de repente você cria um trauma com cálculo, né? Então não quer mais pensar no cálculo, ou então você quer uma aproximação com o cálculo. Você quer enamorar o cálculo. Né? Quando eu fiz vestibular, eu fiz com Baiense. Não sei se você ouviu falar. Baiense, não sei se existe o colégio até hoje, é um dos melhores cursos que existia na época. Né? Eu fiz turma IMITA Baiense. E ele falando isso, que ele ficou reprovado em desenho, em engenharia, dentro porque naquela época era prova descritiva, dentro da Federal. Né? Ele estudou tanto, que ele se formou em engenheiro arquiteto. E foi dar aula de geometria, ele foi dar aula de desenho dentro do próprio curso do IMITA. Então, para você ver como é que a nossa mente ela tem essa característica. Né? E outra coisa, os maiores cientistas, eles não foram cientistas notáveis dentro da universidade. A partir do momento que a maturação, entendeu? A partir
da maturidade que eles foram adquirindo dentro do trabalho deles, foi que começou o lado intuitivo e se desenvolveu. Quer dizer, não é de uma hora para outra, né? Eu penso que a idade que a gente tem, a imaturidade que a gente tem intelectual, de entrar numa universidade com 18 anos, com o nosso curso de primeiro e segundo grau, sem ter exatamente um aspecto diferenciado, eu senti uma diferença quando eu saí do segundo grau e entrei para a universidade, né? Que dependia tudo do meu raciocínio. Na escola era tudo decoreba, era tudo uma forma de troca, né? E quando você chega lá e tem que usar a mente, tem que usar o raciocínio, é diferente. O maior índice de reprovação que existe na Universidade Federal é o Instituto de Física. De cada 120 alunos que entram, se formam um, né? Quase que 90% ficam reprovados exatamente do primeiro período para o segundo. Isso não significa que os alunos sejam ruins, não. Significa que, na verdade, a técnica, a metodologia, a pedagogia do segundo grau fica muito aquém em relação de uma universidade. Existe uma defasagem muito grande. Outra, alguém quer mais perguntar? Posso passar para o professor Geraldo, Rodrigo? Sim, pode. Para a gente encerrar, então, com a última pergunta aqui com o professor Geraldo. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Ah, maravilha. Deve ter sido um elétron mais fortinho que ficou entupindo aqui o caminho. Na verdade, eu não tenho assim, eu achei tanta informação e tão interessante que não chego assim, que eu não tive capacidade de ter dúvida, né? Eu acho assim que a pergunta que eu ia fazer, isso, o comentário que eu ia fazer, a pergunta que eu ia fazer era justamente o que a Maria fez sobre essa questão da prática de meditação e meditação. Então, porque muitas vezes assim, o que você expôs, a gente conhece algumas coisas de outras referências, de outros caminhos, de outros campos de conhecimento que tem interface com o que você chamou a atenção, né? Mas o que eu queria, assim, te dar os parabéns, Almir, pela apresentação, e eu acho que merece, assim, outras falas, né, para que a gente possa aprofundar mais, assim, eventualmente circunscrever um pouco alguns temas de interesse que o Júlio possa e a Denise possam identificar com os alunos e trabalhar mais. Eu fiquei muito curioso, especificamente, no que diz para alguém que é leigo no assunto, com relação a algumas estratégias e práticas para a meditação, para aprender a meditar, que eu acho que isso é importante, porque, como você chamou a atenção, o nosso mundo, ele nos faz com que a gente transite entre várias esferas, né, o tempo todo pensando, mas sempre assim, de uma forma o tempo todo pensando, ou falando, ou agindo, mas sempre usando a referência que um colega usa, né, que é papo de boteco, né, sempre muito superficial, né, e a proposta da meditação é justamente a gente conseguir uma âncora, conseguir uma estabilização para lidar com as questões do dia a dia, né. Então, se você pudesse, assim, dar algumas pequenas referências sobre práticas de meditação, ampliar um pouco o que você respondeu para Maria, para a monitora do projeto, para a bolsista do projeto, seria assim, traria bastante, agregaria bastante. Eu gostaria muito de ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigado, tá? Muito bom. Nada, Geraldo. Obrigado a você pela oportunidade. Professor, eu agradeço enormemente a pergunta do professor Geraldo, e eu gostaria de complementar apenas dizendo o seguinte: se um aluno hoje que está aqui assistindo, né, ou qualquer um de nós, tivéssemos interesse de hoje começar a meditação, o que nós deveríamos fazer? O básico, de repente, sei que a gente já conversou isso em outras ocasiões, mas a gente poderia procurar uma escola, que local a gente poderia começar a fazer essa prática da meditação, né? Se não é procurando numa escola de meditação específica, se eu quiser começar em casa, o que eu devo fazer? O beabá, o básico, talvez seja isso, né, Geraldo? É isso mesmo, Júlio. Legal. Olha só, Júlio, não existe uma padronização, eu que tento padronizar em função da gente ter uma área acadêmica, né? Então, como eu estava falando para a Maria, né, que, na verdade, primeiro você tem que ter a motivação, né? Tem que ter a necessidade, ter pelo menos já essa sintonia fina de saber que a nossa mente é multifacetada, que a gente vive uma turbilhão de informações
que até que ponto que é fake news ou não, ou até que ponto que aquilo tem uma influência, como assim dizer, geral na nossa vida, é uma coisa que não sabemos. Então você tem que saber filtrar isso, né? Para isso, você tem que querer a meditação, você tem que entender que a meditação é exatamente como o Rodrigo está falando. Ele já está num outro patamar, ele já está com a ideia de como usar a meditação, né? Quer dizer, ele vai aprender a meditar, mas já tem um objetivo fim. Agora, para os indivíduos que, na verdade, são iniciantes e querem começar, tem que ter um objetivo. E qual seria o objetivo? Ficar mais calmo, aprender a ouvir. Porque sem um objetivo, lembra que tem uma seta, sem um alvo? Você tem que ter um alvo. Então, o alvo é esse: eu preciso melhorar a minha capacidade de alguma coisa. E como é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que reestruturar o meu dia a dia. Por exemplo, se a gente puder comprar uma agenda, é importante. E toda vez que eu for meditar, eu escrevo. No dia tal, meditei, não senti nada, não aconteceu nada. E aquilo ele vai, paulativamente, vai fazendo uma aferição, porque é um desenvolvimento extremamente individual, independe do outro. É evidente que vai ter problema do cachorro latindo, do telefone tocando, do barulho dentro de casa, ou então na própria faculdade, dentro da sala de aula, que ele tem que saber que ele não pode perder o foco, que é a prática da meditação. Então ele vai parar, né, naqueles minutos, vai contar de 10 a 0, pedindo para que a mente possa começar a relaxar o seu corpo. Senta numa posição confortável, entendeu? Que não pode ser dormindo, até porque essa posição de lótus, como a gente está mostrando aqui na chamada, né, é uma posição extremamente difícil, né? Eu não aconselho. Simplesmente o Oriente tem facilidade, porque a cultura oriental é de almoçar, jantar, ler, sentado no chão. Então as articulações deles são muito mais viáveis para fazer isso. Então, numa cadeira confortável, e nessa cadeira confortável você pega um relógio e marca, né, 5 minutos. Dos 5 minutos, então você começa, eu tenho que meditar. A prática é o seguinte: eu tenho que aprender a parar de pensar, tá? É isso que você vai começar a pensar. Só que no momento que você começa a pensar, né, você cria mais um pensamento. E aí senta na posição, os olhos semicerrados, olhando para o chão, né, e começa, né? Pede para relaxar com a respiração diafragmática. Inspira e expira o ar, de uma maneira suave. Ou então faz a respiração de um lado e depois para o outro. Isso é o básico, tá? Esse momento que você está fazendo isso, você está criando exatamente já um controle para a tua mente. Porque você vai ter que fazer aquilo todo dia, vai ser uma forma ritualística. E esse ritual é que vai fazendo com que você domine a tua mente. Pô, mas hoje eu tenho que ir à praia, mas eu não tenho. Não, eu vou à praia depois da meditação. Depois da meditação, você começa a priorizar, porque a tua mente ela só faz o que você prioriza. Bom, nesse momento que você começou a mandar relaxar, dos pés, começa dos pés até a cabeça, você conta 10, 9, 8, 7, 5, 0 e para, né? Respira suavemente. Ou você se concentra na tua respiração, ou você se concentra numa música, né? Num mantra, ou você se concentra num incenso, naquilo que você melhor se adapta. Porque a sintonia fina depende de cada um. Tem gente que gosta mais do rock do que uma ópera, né? Então tu vai ouvir a ópera, né? Eu estou querendo dizer o seguinte: você tem que criar o hábito. E esse hábito é que vai fazer com o teu dia a dia, através da anotação, você com a percepção, desenvolvendo que, por exemplo, hoje só tive 10 pensamentos. Aí tu vai anotar lá, ó, foi 10 tipos de pensamento. O pensamento vem à tua mente e você pede para ir embora, né? De uma maneira suave e agradável, mentalmente. Por favor. Ok, legal o pensamento, agora, por favor, vai embora. E aí você vai dissipando os pensamentos. E aí você vai vendo que, à medida do momento, à medida que você vai treinando, de 30 pensamentos ou 20, você vai diminuindo para 5, para 4, entendeu? Até você chegar a 2 ou 3. No momento que você chegar a 2 ou 3, aí você está próximo do estado meditativo. E é você chegar na origem do pensamento. E isso tem que ser uma prática constante, tá? Até você chegar ao momento de você ter uma meditação de 20 minutos. Eu não aconselho fazer mais que 20 minutos, que a gente entra num estado de hibernação. Entendeu? Aquilo que você falou do seu filho. Ouviu, Júlio?
Você não falou que o teu filho está ficando muito Sim. tempo estudando, não sei o quê, é um estado de hibernação e você fica indolente. E você, às vezes, precisa de ação, você tem que sair dali para trabalhar e fazer outras coisas. Esse é o princípio básico de todo iniciante. À medida que eu vou indicar alguns livros, tá? Essa é a meditação Vipassana, exatamente um estado de observação. Existem outras meditações que é através de você caminhar, né? Você caminha como a mindfulness é assim, você fica caminhando e observando tudo que está em volta de você. Essa é mais complexa, porque você depende de um lugar calmo, tranquilo, né? Às vezes você vai viajar final de semana, aí tu vai para o mato, para a praia, tu faz isso. Mas se o objetivo do treinamento é o dia a dia, eu não posso estar esperando o final de semana para treinar a meditação. Será que eu consegui, Geraldo? Rápido? Dar alguns enfoques? Conseguiu sim, professor. Muito bom. Conseguiu sim. Para mim ficou bem claro. Bem claro, né? A prática, tem que praticar agora. Não tem dificuldade, exatamente. Essa é a mais tranquila. Agora, existem outras, né? Que aí, a partir do momento... Outra coisa, sempre a gente tem que começar alguma coisa e terminar. Fazer uma coisa de cada vez, tá? Então, se esse método não deu certo de meditação, e você já teve a indicação de outro método, termina esse, faz uma conclusão e não tenta fazer os dois ao mesmo tempo, não. Entendeu? Sempre que a mente fica confusa. E toda vez que você, a partir do momento que conseguiu meditar e você quer mudar o comportamento dela, tudo que você falar para a tua mente tem que ser verdadeira. Você tem que pesquisar aquilo que você vai falar. Porque se ela tiver dúvida, ela basicamente não faz ou se faz de uma maneira errada. E o resultado é nenhum. Excelente. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que aqui estiveram e todas que aqui estiveram. Foi um momento bastante interessante. Como o próprio professor Geraldo falou, né, são vários conceitos que não deixam nem a gente ter dúvida, mas que é legal porque mostra para a gente o seguinte: pô, será que meditação é isso mesmo? Pô, que interessante, acho que eu vou correr atrás desse negócio aí, hein? A ideia é essa. E assim, olha, cada um tem a sua experiência pessoal, né? E assim, também já tenho uma experiência na minha trajetória da meditação e assim, os resultados são maravilhosos. Os resultados, por exemplo, quando eu falei aquela coisa da meditação a todo instante, é que você consegue detectar, por exemplo, um pensamento de discórdia que surge no momento que você está na mesa, em família, conversando sobre assuntos diversos. E a meditação, com a meditação, você percebe que está chegando um pensamento ali que vai te colocar, talvez, numa situação difícil, né? Júlio, eu poderia se interromper? Claro. Porque a gente não pode falar só dos prós, né? Eu sou sempre favorável também dos contras, né? A meditação tem os prós e tem os contras, como eu falei no início histórico, o pessoal usava para matar. Mas existe um contra que é problemático, viu, Geraldo? Em relação a gente indicar a meditação. Se você tiver o fenômeno da mediunidade, é muito complicado isso. Porque você, nesse momento que você está fazendo essa introspecção, você pode entrar em estado de transe, entendeu? Esse é um problema. E aí você tem que usar a tua religiosidade, né? A tua religiosidade é exatamente naquele momento você fazer uma oração e pedir exatamente para o teu campo espiritual te proteger, criar uma redoma. Porque os obsessores ficam em volta de você. E, na verdade, eles querem invadir o nosso corpo, eles são hack, entendeu? Eles querem invadir a nossa mente. Isso já foi comprovado cientificamente, entendeu? Está no CID-10, né? O livro de medicina, onde mostra todas as doenças internacionais, casos de possessões, né? É real isso. Então, é importante que a gente, quando fale sobre quem vai praticar meditação, eles tenham que ter esse cuidado. Pô, não, era só isso que eu queria dizer. O que o professor Almir está falando... Correto, professor, obrigado. O que o professor Almir está falando do CID-10 é que no CID-10, na parte de doenças, de transtornos mentais, lá está colocado o estado de possessão, é uma enfermidade catalogada pela medicina. Então, que às vezes as pessoas pensam assim, né? Mas isso aí, pô, esse papo aí, papo de espiritualidade, etc. Bom, mas cada um, obviamente, tem as suas crenças e a sua forma de enxergar o mundo e a vida, mas no caso específico, o CID que trata da parte de... se eu não me engano, é a letra F, se eu não me engano, se eu não tiver... Letra F, 16, está lá
está lá o estado de possessão como sendo um estado que os psiquiatras devem considerar quando os indivíduos eles estão com algum tipo de transtorno relacionado ao que a gente está colocando aqui agora. Enfim, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, a presença em especial do professor Almir, que disponibilizou desse tempo para vir conversar com a gente, e que eu espero que ele tenha conseguido aí despertar aí o interesse de vocês em meditação, porque ajuda bastante, ajuda no dia a dia, ajuda na concentração, ajuda em dar para vocês mais disposição para estudar no que diz respeito à prática de concentração, de ficar mais tempo parado, pensando, estudando, né? Que é tão demandado de vocês que são alunos, que estão nessa fase de estudo, né? Para todos nós, tá? Enfim, eu gostaria de passar, enfim, a palavra à professora Denise para suas considerações finais e depois a palavra para o professor Almir para poder se despedir de todos nós. Não, eu não vou falar muito, não. Eu só quero agradecer muito ao Almir e achei muito interessante, como o Geraldo falou, e a Maria Isabela, a Júlia também, eu acho que abre um caminho para várias outras questões, né? E uma perspectiva até de continuidade da gente falar mais sobre esses temas, né? Você traz coisas, não só a meditação, mas quando você fala de espiritualidade, né? São temas que a gente não traz na academia, né? E eu acho que são... Apesar, desculpe interromper, mas a Fluminense tem medicina, espiritualidade e medicina. É uma das universidades no Brasil pioneira em tratar da espiritualidade. Ah, não sabia disso. Eu acompanho o trabalho da medicina. Estou aqui há 21 anos e não sabia disso. Essa eu sabia. Olha, antes de passar a palavra para a Maria Isabela, dar as suas considerações finais... Obrigada, Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a você pelas considerações. Eu queria falar o seguinte, a professora Denise estava falando da questão da espiritualidade, de todas as possibilidades, né, da meditação. Procurem o caminho que você achar o mais adequado, né, a prática meditativa que você achar mais adequada, enfim. Eu percebo que o professor Miller tem um pouco de... ele não entra um pouco nesse aspecto, apesar de que se você for lá na escola de educação física fazer a disciplina de meditação, você vai ter a prática de meditação. Né? Não, a gente pode avançar nisso. A hora que vocês quiserem, eu posso, inclusive, dar curso remoto para vocês. Não teria problema nenhum. Que beleza, olha só que legal. Uma vez por semana, reunir o grupo dos alunos, entendeu? A gente arma um tema, discute, se treina e fala sobre o assunto. Não teria problema nenhum. Excelente, já está feito o convite. Vamos tentar articular isso de forma bem positiva. Maria Isabela, por favor. Eu queria agradecer também, né? Como a Denise falou, só agradecimento a todos que estão aqui, ao professor Almir, principalmente. Realmente abriu um vasto campo aí para poder pesquisar. E é isso, gente. Nós vamos continuar fazendo palestras, então espero que vocês se interessem pelos próximos temas e participem. E antes de finalizar minha fala, só queria lembrar que o Rodrigo fez uma pergunta aqui no chat, não sei se viram, mas ele está perguntando sobre o nome do professor de japonês da UF que você tinha citado, se eu não me engano, Matheus da História. Matheus Nascimento. Eu posso passar o contato com o Júlio, aí o Júlio passa para ele. Ele faz parte também do Instituto Cultura Brasil-Japão. Né? E lá nós temos o Douglas, temos outros professores, inclusive tem curso de japonês lá no Instituto. Mas aí você pode tirar essas dúvidas, que é mais fácil até. Então é isso. Muito obrigada. Ok. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todas e todos. A gente agora... Deixa eu dar um aviso. Semana que vem já a gente tem uma nova palestra que é com o professor André Martins, da UFRJ, professor doutor em filosofia, que vai falar sobre a filosofia de Spinoza e saúde mental, a importância da filosofia de Spinoza e saúde mental. Tá bom? Legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Obrigado. noite. Obrigado, Júlio. Obrigado, professor Almir. Tchau, Nada. Denise.